Quem tem mais de 65 anos não pode. Quem tem menos de 18 anos não pode. Mulheres grávidas não podem. Diabéticos não podem. Quem já teve hepatite não pode. Quem tem tatuagem recente não pode. E você, qual o seu motivo para continuar de braços cruzados e não ir doar sangue? Seja um doador. Uma campanha do Banco de Sangue do HPS. Há 64 anos, a LBV acredita no Brasil e investe para que a nossa gente tenha uma vida mais digna e feliz. Seja um elo nessa corrente de amor, ajudando a transformar o nosso futuro. Ajude a mudar. Acesse lbv.org e colabore. De volta no programa Norte em Ação, agora nosso quadro Alô Doutor, e com a grata satisfação estamos recebendo novamente dentro do programa a doutora Tânia Bastos, ela que é especialista em medicina ortomolecular, hoje vai conversar conosco sobre as questões relacionadas à baixa imunidade, principalmente nesse período que vivemos aí de baixas temperaturas, o inverno bastante rigoroso aqui no estado do Rio Grande do Sul. E, evidentemente, ela vai responder questões aí, como o nosso organismo responde a todas essas questões. Tudo bom? Tudo bom. É um prazer estar aqui novamente neste programa, em contato com vocês. A satisfação é nossa, com certeza, a gente fica alegre por poder passar informações aí que o público com certeza pode tirar proveito, principalmente quando a gente começa a tratar dessas questões, falando aí dos resfriados, das gripes, inclusive a gente acometido aí se restabelecendo, mas evidentemente que as questões voltadas a essa baixa imunidade têm uma relação muito ligada às questões do nosso organismo. Eu gostaria que a senhora então falasse sobre isso. Bem, para iniciar, a imunidade é importantíssimo a gente se preocupar com ela, porque o nosso bem-estar é a adequada relação da gente com a gente mesmo e a adequada relação da gente com o ambiente e com a sociedade. Existem células que são responsáveis mais diretamente pela imunidade. São células que estão no sangue, chamado glóbulos brancos, então, ou chamados também de leucócitos. Então, no sangue nós temos as células vermelhas, que são responsáveis por carregar o oxigênio do sangue e nutrir as células de oxigênio. Nós temos as plaquetas, que são responsáveis para prevenção de acidentes, prevenção de hemorragias, então são responsáveis pela coagulação. E os glóbulos brancos, que são responsáveis pelas defesas contra agentes nocivos à saúde, que podem ser vírus, bactérias, fungos ou algumas toxinas. Então, eles são responsáveis pela essa limpeza do nosso ambiente interior. E eles também não estão somente no sangue, nos vasos sanguíneos, como também estão em todos os espaços entre as células, no espaço extracelular. Então, essas células estão em constância vigilância para preservar a integridade do nosso corpo. Essas células elas não trabalham sozinhas. Também existem outros mecanismos para preservar a imunidade do corpo, como a pele, as mucosas, as secreções. Então, para que haja um perfeito controle das condições ideais para a nossa sobrevivência.
E essas células, elas circulam e depende do todo, tem que haver um todo harmônico, um todo integrado e uma modulação, uma integração do sistema nervoso, do sistema endócrino, vasos da circulação, tanto sanguínea quanto linfática, de determinados órgãos que são responsáveis pelos comandos, pela administração de todo o processo de defesa, que são o timo e a rede linfática, baço e todos os vasos linfáticos, e nesses vasos linfáticos estão os nódulos linfáticos, que poderíamos dizer que são como casas de defesa. Nós podemos comparar o sistema imunológico como um exército, então, que tem os seus quartéis generais, onde é estabelecida a estratégia de como será a defesa do organismo. Por isso que, quando uma pessoa tem uma infecção importante, pode haver crescimento desses nódulos, serem palpáveis, percebíveis, ficarem às vezes doloridos, bastante inchados, e depois de resolvido o processo infeccioso, eles regridem. Então, essas células, elas são extremamente sensíveis aos processos de agressividade, de intoxicação, do nosso estado emocional também. Então, quando existe situações de estresse, ou agudo ou crônico, pode ter uma repercussão sobre as nossas células de defesa. Inclusive, se nós estamos tristes, as células de defesa também ficam tristes. Então, elas ficam inoperantes, por isso que muitas vezes uma pessoa que passa por uma perda significativa e não consegue elaborar isto, ela contrai uma doença, às vezes, bastante grave. Então, as agressividades sobre o sistema imunológico são bastante grandes, que podem vir externas, como podem ser internas. E o sistema imunológico é um sistema de relação para preservar o estado de vida. Então, as toxinas ambientais nos prejudicam, as violências que acontecem na sociedade nos prejudicam, as toxinas alimentares, aditivos químicos, as agressividades por álcool, por drogas, cigarros, a falta de controle sobre a nutrição. Então, a gente tem que cuidar do que ingerimos, porque vai exigir mais do nosso organismo se a gente não tem esses cuidados. Então, também essas toxinas internas, sentimentos de raiva, rancor, inveja, esses tipos de sentimentos negativos geram toxinas também de origem neurológica, que vão gerar problemas, desequilíbrio no funcionamento do sistema nervoso autônomo, que também faz parte desse conjunto de sistemas que controlam a imunidade. Então, a imunidade não é apenas dependente das células, dos leucócitos, e sim de todo o sistema, hormônios, sistema nervoso, secreções produzidas pelo organismo, o bom funcionamento do aparelho digestivo, tudo vai colaborar para boa ou a má imunidade. Os estresses afetam a imunidade, o estresse crônico. Chega a um ponto que a defesa fica bastante prejudicada do nosso organismo. Existem vários tipos de problemas com a imunidade, que pode ser a baixa imunidade, ou podemos dizer a depressão da imunidade, pode ser
problemas de excesso, exacerbação da manifestação das células imunes, como a autoagressão e as alergias. Então, as células envolvidas com esses processos são diferentes. Por exemplo, a autoagressão são anticorpos que o próprio organismo produz contra si mesmo. E esses anticorpos desequilibram o funcionamento das defesas e geram processos inflamatórios. Então, esses autoanticorpos estão muito relacionados com as doenças reumáticas. E existe as alergias, que também é uma exagerada manifestação de defesa quando não há necessidade. Então, todas essas duas, a autoagressão e as alergias, são manifestações desarmônicas das células tipo T. Então, as células tipo T são células que são amadurecidas no timo. Então, o timo é uma glândula importantíssima do sistema imunológico e se encontra próximo do coração. É uma glândula que se encontra na região torácica e tem essa função importante de modular a imunidade. Então, tanto as alergias quanto a autoimunidade, quer dizer, a autoagressão comum nas doenças reumáticas, problemas com células T. São tipos diferentes de células T que afetam a imunidade dessa maneira. E existe também anticorpos que o organismo produz e que são gerados no baço. Então, o baço também é um órgão importantíssimo para controle da imunidade. Quando diminui essa produção de células dependente da produção de anticorpos pelo baço, então vamos ter uma dificuldade de nos defender de agentes patológicos. Então, se a gente tem uma infecção tipo sarampo, se alguém teve, então vai ser produzida uma memória no baço para as células linfócitos tipo B, que vai gerar uma defesa. Então, diante do agente nocivo novamente, o organismo já sabe como se defender. Então, é um outro tipo de ação imunológica. E tem os monócitos, ou macrófagos, que atuam nos tecidos, que também atuam na limpeza, na eliminação de elementos, e os neutrófilos, que fazem fagocitose. Então, existe uma linhagem de células do sistema imunológico formada por neutrófilos, linfócitos, macrófagos, monócitos, eosinófilos, que os eosinófilos são mais... basófilos e eosinófilos estão mais relacionados com as alergias. E eles, cada tipo de células faz um papel, tem um determinado cuidado com a imunidade do corpo. Então, o sistema imunológico, ele é um sistema muito sensível, que a gente tem que cuidar. Mas cuidar do sistema imunológico requer várias medidas que se tem que ter. Doutora Tânia, é claro que tem aí aspectos muito importantes que a gente vai agora abordar. Até eu quero aproveitar e colocar no rodapé do vídeo o nosso telefone, o 3023 47 25, DDD 51 aqui de Porto Alegre, ou então escrever para o nosso e-mail, alodoutor@ig.com.br. É sempre uma alegria recebê-la, porque a senhora dá uma verdadeira aula, né? E o pessoal realmente tem gostado muito, e as referências que a gente tem tido com relação ao trabalho que a gente tem
tem realizado conjuntamente são muito gratificantes. Nesse aspecto, então, agora enfatizando, né, essa situação que a senhora começou a abordar, que é justamente para evitar problemas, no caso, e claro que a questão da alimentação e outros cuidados que eu gostaria que a senhora detalhasse, para que o pessoal que está ligado lá pudesse já tomando as suas providências. Então, na realidade, a doença, ela traz uma grande mensagem. Existem várias formas da gente aprender a viver, e uma delas é a doença. Então, qual é a grande mensagem da doença como aprendizado? Mudar o seu estilo de vida. Então, a gente tem que ter, se está doente, tem que ver o que está errado, o que tem que melhorar, onde está a falha dos cuidados com sua saúde. Os cuidados com a saúde envolvem os cuidados com o ambiente, os cuidados com o seu interior, os cuidados com o que pensa, os cuidados com o que sente. Então, é bem amplo. Então, saúde é algo bem complexo. Saúde não é somente a saúde, não é somente cuidado com o corpo. Saúde é o bem-estar do corpo, é o bem-estar da energia, é o bem-estar das relações com as demais pessoas, é o bem-estar emocional, é o bem-estar na forma de pensar, é o bem-estar no conduzir a vida, no se comportar, é o bem-estar espiritual. Então, a gente tem que ter cuidado com a natureza, colaborar para que haja uma sustentabilidade planetária, cuidar que haja uma harmonia nas relações familiares, cuidar na alimentação que ingere, de preferência que sejam alimentos orgânicos, que sejam alimentos sem agrotóxicos, que sejam alimentos cujo solo tenha os nutrientes necessários para que a fruta ou a folha tenha os componentes necessários para a nossa saúde, cuidar da nossa forma de sentir, porque o emocional produz toxinas quando está em desequilíbrios. Então, as nossas emoções têm que ser, e nossos sentimentos têm que ser de amor. Saber se colocar no lugar da outra pessoa, porque às vezes a gente acha que o bem é aquilo que é bom para nós, mas o bem tem que ser bem para nós e bem para o outro. Então a gente tem que ver, se colocar no lugar do outro, sair de si mesmo, ver se para o outro isso seria bom, porque aí torna boas nossas relações. Então, eliminar sentimentos de inveja, cobiça, né? Amor, altruísmo, todas essas coisas positivas, os princípios da alma favorecem e harmonizam a energia do corpo, melhora a nossa frequência vibracional. Então, e o emocional, ele tem relação direta com o sistema nervoso autônomo e com o endócrino. Então, assim, os hormônios, se a gente está em desequilíbrio emocional, é gerado um desequilíbrio hormonal, e esse desequilíbrio hormonal também acaba gerando desequilíbrio no sistema nervoso. E aí vem o que se chama estresse. E o estresse não é só o estresse emocional, existe o estresse oxidativo, que está relacionado com as toxinas, e existe o estresse hormonal, que aí envolve principalmente a glândula adrenal, que é uma glândula que funciona muito produzindo hormônios, que está acima do rim. Então, e também a questão dos glândulas do sistema nervoso, como hipófise, pineal, né? A tireoide. Então, o estresse também acaba afetando a tireoide, porque se a adrenal não dá conta, sobrecarrega o funcionamento da tireoide. Então, aí a pessoa fica com problema de tireoide, problema de falta de produção de hormônios, aí então desequilibra tudo, né?
e afeta a imunidade, porque é uma rede. Então, os leucócitos, as células chamadas glóbulos brancos, eles não trabalham sozinhos, eles trabalham em rede. Então, todo o sistema tem que estar harmonizado para a saúde do corpo. Então, é importante o aporte de vitaminas e minerais. Então, tem que ver se existem carências nutricionais, né? Então, as carências de vitamina C vai ter uma repercussão sobre a imunidade, as carências de zinco, outros minerais, alguns aminoácidos. Então, precisamos, uma boa alimentação para dar sustentação, fortaleza energética para adequada ação das células de defesa. Temos que eliminar toxina, porque o caminho onde estão as células tem que estar limpo. Então, temos que ter uma boa drenagem linfática para tirar essas toxinas todas do organismo. Então, temos que evitar encher nossos pulmões de toxinas, como cigarro, né? Então, prejudica o funcionamento do organismo. Então, se sabe que é prejudicial, mas às vezes falta a consciência de o quanto alguma coisa, um hábito, pode, a longo prazo, trazer danos ao organismo. Realmente, doutora Tânia, tem muitos aspectos a serem considerados e, claro, que a pessoa tem que aprender a lidar com todas essas questões e a gente fica realmente contente de poder levar esse tipo de informação, né, para o pessoal que está aí sempre ligado dentro da nossa programação. E, mais uma vez, queremos agradecer pela sua presença dentro do programa. Quero aproveitar e deixar um telefone de contato, caso surjam mais dúvidas. A doutora Tânia Bastos, que é especialista em medicina ortomolecular, se coloca à disposição aí para atender, né, nosso público ouvinte, telespectador. O telefone é o 3311-3989, DDD 51, aqui de Porto Alegre. Livros não se leem sozinhos. Refeições não se preparam sozinhas. Brinquedos não se montam sozinhos. 42 crianças com lesão cerebral profunda e deficiência motora permanente também não se cuidam sozinhas. Casa do Menino Jesus de Praga. Há 30 anos te ajudando a cuidar de quem precisa. Para ajudar, ligue 33 15 0011 ou acesse o nosso site. O Brasil é o país com o maior número de homicídios do mundo. E ninguém faz nada. Criminosos condenados vivem em liberdade. E ninguém faz nada. Enquanto isso, o projeto de revisão da legislação penal aguarda no Congresso para ser votado. Chega de braços cruzados. Acesse o site e veja como pressionar o seu deputado. Imagine se você tivesse 95% de chance de encontrar o amor da sua vida. Seria ótimo. E se você tivesse 95% de chance de passar no vestibular? Bom, assim fica fácil. É tudo que eu quero. E se a sua chance de ganhar na Mega Sena fosse de 95%? Tudo isso. Adorei essa ideia. Faça mamografia regularmente. A chance de curar um câncer de mama descoberto cedo é de 95%. Muito já foi feito. Mas ainda há muito a se fazer. Unicórnios. Todo mundo merece ver a vida. Uma iniciativa Hospital Banco de Olhos de Porto Alegre. Meu nome é Janaína Lima, eu sou coordenadora voluntária da Associação Emanuel. É um lar que abriga pessoas de rua, abriga toda e qualquer pessoa que de ajuda a necessitar. Nós temos dentro das unidades da Emanuel 600 moradores, do bebê com HIV ao idoso em estado vegetativo. Pessoas que foram totalmente rejeitadas pela sociedade e que a Associação Emanuel tem acolhido. Mas que para nós podermos continuar esse trabalho, nós precisamos da ajuda de vocês. Nós precisamos da sua doação. Nós temos o escritório central na CIS Brasil 1079
cujo telefone é 3341-2615. As portas do lar ficam abertas 24 horas para visitação, para que você possa conhecer o trabalho desenvolvido pelo Emanuel. E eu deixo aqui o meu apelo, uma solicitação. Dê uma chance ao seu coração. Ajude a quem precisa. Um pequeno gesto seu fará grande diferença para todas as pessoas que acolhemos.